Não foi? Olá! Estamos ao vivo agora com mais um Pergunte ao Presidente, um programa que a gente faz uma vez ao mês, né? A gente tenta fazer uma vez ao mês e para tirar dúvidas sobre previdência complementar. E sobre esse assunto, ninguém é melhor para esclarecer as dúvidas do que quem entende mesmo do assunto, que é o nosso diretor-presidente da FUNPRESP, Ricardo Pena. Ele está aqui ao meu lado. Como vai, presidente? Tudo bem, boa tarde. Estamos muito perto do fim do prazo de migração de regime previdenciário, que é no dia 29 de março, né, a próxima sexta-feira. Eu queria, Ricardo, que você explicasse pra gente o que é a migração, quem pode fazer, só pra gente entrar no assunto. Então, a migração serve para os servidores públicos federais, no nosso caso do Executivo e do Legislativo. É aquela situação dos servidores que entraram antes da instituição do regime de previdência complementar, que foi em fevereiro de 2013 para o Executivo e maio de 2013 para o Legislativo. Então, esses servidores que tinham a integralidade, tinham o benefício da média de 80%, eles têm a possibilidade de migrar de regime. Ou seja, quando eles exercem essa possibilidade, porque eles vão ter que assinar um documento eletrônico, por exemplo, ou em papel, eles vão abrir mão daquele regime anterior, seja da integralidade ou da média de 80%. E vão passar da agora para frente a ter o desconto da regra do regime próprio até o teto. Então, antes ele pagava 11% sobre toda a remuneração, agora eles vão passar a pagar 11% até o teto. E aí é lógico que vai valer depois a reforma da Previdência, que está aumentando essas alíquotas. Então, migrar significa você se adequar a um novo regime de Previdência, que é se limitar ao teto de 5.839, no regime próprio federal. E além disso, ele pode também optar por aderir à FUNPRESP. Então existe essa diferença entre migrar de regime, que é passar da integralidade para o teto, e também a possibilidade de aderir ao regime de previdência complementar. Então são duas coisas diferentes, é bom esclarecer muito, essa dúvida é muito comum, né? Muito frequente, a gente recebe muito. E são duas coisas diferentes, migrar e aderir, mas a gente vai entrar nesse assunto mais para frente. Vamos começar aqui. A gente recebeu muitas dúvidas, tanto sobre outros temas como migração, mas vamos começar com migração, que é o nosso foco principal. A gente também conta com a participação, se você quiser deixar seus comentários aí no Facebook, a gente vai responder ao vivo também. O Jefferson, ele é auditor da Receita Federal, e o Gabriel, eles estão fazendo mais ou menos a mesma pergunta, que seria qual a vantagem em migrar do RPPS para o regime próprio ou para o regime de previdência complementar. É isso, é essa a pergunta. Tá. Então o Jefferson e o Gabriel, o que eu tenho para dizer para eles é o seguinte, que a vantagem depende muito da situação individual de cada servidor. Porque cada um tem uma trajetória, tem uma carreira, então não dá para assegurar diretamente a vantagem. Aqui na FUNPRESP, inclusive, a gente não recomenda ninguém que migre, é preciso ser bastante cauteloso, porque as pessoas têm que estudar a sua situação, isso depende da idade, da regra previdenciária, qual o histórico que já tem. E aí, em linhas gerais, o que a gente faz é poder oferecer a informação, a orientação, mas em linhas gerais a gente divide em 3 grupos. Aqueles que são mais novos, que entraram há pouco tempo no Serviço Público Federal, esses talvez tivessem mais vantagens do que desvantagens de migrar, porque eles ainda vão ter um tempo muito grande no regime complementar e vai dar tempo para acumular no regime complementar, numa conta individual, o que na verdade afastaria toda a questão do déficit do regime próprio, que é baseado em repartição. Então, para os mais novos eu vejo vantagens. Para aqueles que estão perto de se aposentar, talvez eu veja desvantagem, porque eles já têm assegurado a integralidade ou a média de 80%. Então, para esse grupo que está perto de se aposentar, a princípio eu não vejo vantagem. E quem está no meio do caminho, no meio da sua carreira, aí tem que fazer conta, tem que estudar, tem que projetar as condições de aposentadoria. Por exemplo, nós estamos no meio do debate da reforma da Previdência, que inclusive inclui os servidores públicos, né? Esse grupo de quem entrou até 2003, quem entrou depois de 2003, coloca uma regra de transição
muito dura, de 65 anos para homem e 62 para mulheres, aumenta a contribuição. Então, para quem está no meio da carreira e diante dessa nova reforma da Previdência, a resposta para o Jefferson e para o Gabriel é que tem que fazer a conta. Quem migra, é importante dizer que quem migra tem direito a um benefício especial, que é exatamente a devolução daquele tempo que ele pagou a mais, já que a partir de agora ele está limitado ao teto. Então isso compensa aquele esforço de contribuição que ele teve durante todo o ano no serviço público, e o que significa que a União vai oferecer para ele um benefício especial, que é a proporção do tempo que ele pagou a mais do que o teto quando ele esteve no serviço público. Falando em benefício especial com base na migração, o João está perguntando se ele migrar para o RPC, ele perde o benefício especial quando for nomeado na esfera estadual. Se existir essa situação, como Existe. É que fica? A obrigação de pagar o benefício especial é só da União. Então, se ele migrar, ele estando na União, então suponha que ele migre hoje, ele é servidor público federal da União, seja do Executivo ou do Legislativo. E daqui a um tempo ele passa num serviço público estadual, ou quer dizer, ele está saindo do Executivo Federal, Legislativo Federal, e está indo para um ente estadual. Nesse caso, a União fica desobrigada de pagar o benefício especial. O benefício especial, a condição para o servidor receber é se ele se aposentar no regime público federal. Se ele vai para o estadual, pode ser que lá no estadual tenha também um benefício especial, mas a União estaria desobrigada. O Aliston está perguntando se a migração, quem migra tem direito ao patrocínio de até 8,5% do governo. Então, aquela diferença. Migrar não significa aderir. Quem migra se submete ao teto no regime próprio da União, e aí se ele aderir à FUNPRESP, ele vai ter a contrapartida, o patrocínio, como ele está perguntando aqui, de até 8,5% da diferença do salário dele. Lembrando que ele ainda continua contribuindo para o regime próprio, só que agora é limitado ao teto, e ele pode, de forma facultativa, aderir à FUNPRESP e aí sim usufruir dessa contrapartida do patrocinador e do órgão público dele. A Angélica, ela é servidora da ANEEL. Ela fala que ela é servidora há 12 anos, mas que já havia trabalhado em outros órgãos públicos antes. Ela diz que deu entrada na averbação do tempo de contribuição anterior nos últimos dias e deve ter em torno de 11 anos a mais a serem averbados. Esse tempo não averbado poderia ser considerado depois de uma eventual migração? Sim. É importante dizer que a averbação é o reconhecimento do tempo de contribuição. Então, quem migra, ele vai reconhecer o tempo de contribuição no serviço público, seja federal, estadual, municipal. E a averbação ela pode fazer a qualquer momento, ela pode fazer agora, ela já pode ter sido feita, ela pode fazer lá perto da aposentadoria, não tem nenhum problema. Então, no caso da averbação do serviço público federal, estadual, municipal, ele vai ser reconhecido no caso se ela optar pela migração. Na hora de calcular o benefício especial, ele vai ser incorporado, se ela averbou, né? Porque ela pode também averbar parcialmente ou não averbar o tempo de estado e município. Então, esse tempo que ela já trabalhou, contribuiu para o serviço público, ela não vai perder. O Marcelo, ele diz que é servidor público federal há 10 anos e ele pergunta se é possível migrar para o regime de previdência complementar. Então, eu não entendi a pergunta. Se ele migrar, ele pode aderir. Se ele não migrar, também ele pode aderir, só que ele vai aderir em condições diferentes. Quem migra e adere à FUNPRESP passa a ser o que a gente chama de ativo normal e tem a contrapartida do órgão. Se ele não migrar e aderir, nós já temos mais de 15 mil pessoas que fizeram isso, elas na verdade não têm a contrapartida da União, mas são participantes aqui, é como se fosse o PGBL do banco. Uhum. O André, ele fez uma pergunta um pouco particular, ele disse que é professor, né, de uma universidade federal e já contribuiu por 10 anos. Ele pergunta se vale a pena migrar para o RPC. Então, o professor André, eu diria para ele que ele tem que, não sei a idade dele, mas ele já está desde 2009, ou seja, ele tem 10 anos no regime próprio. Agora nós estamos também no meio de uma reforma que está aumentando as exigências de tempo de contribuição e idade. Então, aquela situação, se ele é mais novo,
com esses 10 anos, talvez ele tivesse uma propensão boa para migrar, seria vantajoso. Se ele está perto de se aposentar, talvez não. Se ele está no meio da carreira, eu acho que ele vai ter que fazer conta e estudar aí até o dia 29 de março. Então é uma conta que depende de alguns exercícios e ele pode procurar a gente, que a gente pode ajudar ele, se ele estiver em Brasília ou então através dos nossos agentes aí nos estados. Certo. O Bruno Soares, ele diz que é ex-militar e ingressou na RFB em 2010. E ele fala que atualmente não aceitam, né, o tempo militar para computar o benefício especial, mas tem uma PEC em andamento e aí ele pergunta, caso seja aprovada a PEC para ter direito a computar esse benefício especial do tempo, né, militar, as migrações ocorridas antes dela seriam beneficiadas com essa mudança? Ele fala que o prazo de migração está perto de encerrar e por isso a dúvida dele. Então, quem migrou com aquelas condições. Se vê outra PEC, se vê outra alteração constitucional, altera as condições da migração. Se eu entendi da pergunta dele, ele está falando de uma regra que está na PEC que vai considerar o cômputo do tempo do serviço militar para fins de compensação financeira. Continua a interpretação, Bruno, você que ingressou agora na carreira da Receita Federal e já foi militar, continua a interpretação de que o tempo militar não computa para o benefício especial. Então, independente da reforma, isso não foi alterado pela PEC. A PEC aqui, nesse ponto aqui, ela só trata do critério de inativação militar e a possibilidade de cômputo do prazo para a exigência de tempo de contribuição, seja no regime geral, seja no regime próprio. Então está respondida a pergunta do Bruno e agora vem o Tiago. São duas dúvidas as do Tiago. A primeira é um pouco confusa, eu vou tentar contextualizar. Ele fala que migrando a contribuição dele cairia uns R$2.000 mais ou menos. Sim. Para uns R$600. Mas isso permite a ele, quando ele se aposentar, acessar o teto da Previdência recebendo o mesmo que uma pessoa que contribui com R$600 por 30 anos. Sim. Então ele quer saber onde vai parar o restante do dinheiro. Então é exatamente o benefício especial. A pergunta dele é muito pertinente, porque ele pagava pela conta aqui R$2.000 para o regime próprio e agora vai passar, se ele migrou, ele vai pagar R$600 para o regime próprio limitado ao teto. Esse R$1.400 que ele pagou aqui, no caso, durante 10 anos, vai exatamente calcular o benefício especial, que vai dar para ele a diferença do que ele pagou a mais. Então, a pergunta do Tiago é muito pertinente e ela explica o valor do benefício especial, ou seja, ele não vai perder o que ele pagou a mais. Só que a partir de agora ele vai pagar R$600 com o direito ao benefício especial desses R$1.400 corrigido que ele pagou durante 10 anos. Então, ele não vai ter nenhum prejuízo. A segunda pergunta do mesmo Tiago, ele quer saber, ele diz que tem um adicional de insalubridade e quer saber se a regra do 1,4 vezes o tempo e contribuição também será válida na FUNPRESP para a integralidade do tempo de aposentadoria. Então, assim, a FUNPRESP ele é um plano complementar. Então, essa regra da insalubridade ele é uma exigência lá do plano básico do regime próprio. Então, se exige essa regra lá e se ele tem direito, ele se aposentando lá, ele vai se aposentar aqui. É lógico que ele vai acumular aqui um tempo menor. Então, a FUNPRESP não tem déficit, é um plano de contribuição definido, só vai pagar o que está na conta dele. Mas se ele tem direito lá no regime próprio vai ser reconhecido e ele vai receber esse tempo diferenciado por ter direito à insalubridade. Não necessariamente significa que ele vai ter a integralidade aqui. Aqui ele só vai ter direito ao que ele acumular na conta dele. Certo, a gente recebeu agora uma pergunta aqui pelo Facebook, do Marco. Ele quer saber se em caso de migração e adesão à FUNPRESP, se ele desejar parar de contribuir mensalmente, né, pelo que eu entendi. Talvez com o fim do pagamento da paridade pelo governo. Como ficaria o meu saldo já investido? Ele continuaria gerando rendimento? Se sim, se isso for positivo, ficaria sujeito a alguma taxa de administração?
Sim, hoje, Marco, nós temos 5 mil pessoas que já fazem isso. Então, pessoas que começaram pagando, inclusive com a paridade contributiva, e pararam de pagar. Então, esse pessoal, nós já temos aqui hoje perto de 25 milhões de recursos dessas pessoas. Hoje não cobra nada, é zero a cobrança. Eles estão, inclusive, oferindo toda a rentabilidade que a gente está conseguindo, que é mais de 95% nesses 6 anos. O último ano foi 10,4%. Hoje não tem taxa, pode ser que no futuro tenha, até porque tem um custo para gerir, mas hoje não é cobrado nada. Certo, e a Cleo Alves pergunta quais são as possíveis alterações na FUNPRESP de acordo com a proposta da reforma da Previdência apresentada pelo atual governo. Então, hoje não tem nenhuma alteração. Na verdade, as alterações decorrentes da reforma, que é aumentar a idade, o tempo de contribuição, eles têm um impacto positivo sobre a FUNPRESP, porque significa que as pessoas vão contribuir com mais tempo. Quanto mais tempo se contribui para um plano capitalizado, numa conta individual, melhor é o saldo, consequentemente melhor a sua aposentadoria. Em termos práticos, essa é a consequência. Até porque a própria FUNPRESP foi fruto de uma reforma da Previdência, que veio criar o regime complementar para os servidores. Então eu diria para a Cleo que hoje as mudanças propostas pela PEC, elas têm efeitos positivos sobre a FUNPRESP. Vamos voltar aqui para as perguntas recebidas por e-mail. A Cristiane Dutra, ela diz que foi servidora da Secretaria de Educação do GDF por 10 anos e em 2009 tomou posse na Anvisa e está atualmente na Anvisa. Esse tempo de trabalho que ela tem, com esse tempo de trabalho, é recomendável ou não ela migrar? Então, eu diria para a Cristiane que pela pergunta dela, ela tem 20 anos de trabalho. 10 lá na Secretaria de Educação do GDF e 10 na Anvisa. Ela tem 20 anos de contribuição, a exigência hoje é de 30, eu não sei a idade dela. Então ela teria um benefício especial correspondente a 20, 30 avos. Eu diria que ela tem algumas vantagens por migrar. O benefício especial dela deve ser um valor considerável. Só que é importante entender aqui a idade dela, saber a idade dela, para a gente projetar o que ela vai poder acumular na FUNPRESP nesse período que vai remanescer da data da opção dela de migração até a exigência da reforma da Previdência agora. Agora a gente vai entrar umas perguntas mais específicas sobre regras, né? Regras gerais da FUNPRESP. O Celso, ele é da Receita também, e ele diz que aderiu como participante ativo alternativo em 2017 com contratação de par, né? Que é o nosso seguro para morte e invalidez. Ele está pensando na possível migração e ele quer saber sobre a carência, porque se ele aderir ao migrar e aderir à FUNPRESP, se ele migrar, ele vira participante ativo normal. E como funciona essa carência? Então, se ele já estava como ativo alternativo, ele já tem os 12 meses, ele já cumpriu a carência. Exatamente, então não tem carência, não né? Tem. Nessa situação deles reenquadrar automaticamente, não vai ter que cumprir de novo os 12 meses. Uhum. A Leila, ela é professora também e ela pergunta se, aderindo à FUNPRESP, o saldo do fundo inicia em 0 ou o governo fará o depósito do tempo passado em que ela já era professora. Boa pergunta também. Lembrando que a migração é diferente da adesão. Então, se ela migra de regime, se submete ao teto, a obrigação de pagar o benefício especial decorrente da migração que a professora Leila optou é da União. O recurso não vem para a FUNPRESP, né? Na pergunta dela se tem o depósito do tempo passado. A gente até gostaria que tivesse, iria capitalizar mais rápido, mas esse recurso decorrente do benefício especial é obrigação da União. Então ela vai começar do zero. Ao migrar e depois aderir à FUNPRESP, o saldo dela aqui começa com 0. E ela pergunta ainda se aderir à FUNPRESP é uma decisão irrevogável. Não. Lembrando que migrar é diferente de aderir. Migrar é irrevogável. Sim. Então é irrevogável, irretratável, ela não pode mudar. Aderir ao FUNPRESP, ela pode cancelar, ela pode voltar, então não existe, é uma adesão facultativa. A gente recebeu mais aqui pelo Facebook. A Fabiana,
pergunta se esse seguro especial, o benefício especial, está vinculado à adesão à FUNPRESP. Não, não está. Aquilo que a gente explicou. Se ela migra, ela tem direito ao benefício especial e ela não precisa aderir ao FUNPRESP. Ela pode simplesmente só migrar e se submeter ao teto e ter direito ao benefício especial. É lógico que se ela fez isso, Fabiana, a gente recomenda que ela, além de migrar, ela faça adesão ao FUNPRESP, porque na medida em que ela se submete ao teto, ela vai perder a contribuição paritária do órgão. E ela vai ter vantagens aqui na FUNPRESP, de pensão, que é melhor no regime próprio, ela vai poder pegar empréstimo, ela protege mais a família dela, ela pode contratar um seguro. Então, ela pode exercer essa pergunta dela, de só migrar e não aderir ao FUNPRESP, e ter direito ao benefício especial. Mas é lógico que a gente recomendaria ela de migrar e aderir à FUNPRESP. O Ricardo, seu xará, também perguntou como funciona a pensão por morte para quem migrar e aderir à FUNPRESP. A gente tem aqui uma pensão por morte. Como é que funciona essa pensão na FUNPRESP? Pensão na FUNPRESP, como eu disse, é complementar. Lembrando que a pensão por morte do servidor no regime próprio, hoje ela passou a ser temporária em função da idade do beneficiário, depende de carência e de tempo de casamento. Na FUNPRESP vai complementar, e a complementação independe do saldo de conta. Então, se ele entrar hoje, se ele aderir à FUNPRESP hoje e falecer, ele vai deixar um benefício de pensão, independente do saldo, que ele quase não tem saldo, que corresponde à média das 80% maiores contribuição dele, menos o teto do regime próprio, menos o benefício especial, e aplicada aí uma reposição de 70%. Então, é basicamente o que ele recebia lá no regime próprio. E isso é vitalício para o beneficiário dele. E aí, se não tiver beneficiário, no saldo de conta dele vai para a herança. O Flávio Lamas, ele questiona se existe alguma brecha legal que o governo possa parar de contribuir com a sua contrapartida. Não. Hoje a previsão de contribuição paritária está na lei que criou a FUNPRESP e está na Constituição também, no artigo 202. O David Menezes, ele quer saber quando será implementado o perfil individualizado de aplicação, a exemplos dos demais PGBL. Então, David, já foi aprovado o perfil pelo Conselho, proposto pela diretoria, aprovado pelo Conselho o ano passado, acho que em outubro. E agora nós estamos trabalhando na operação, que é uma parte tecnológica, e a parte de comunicação que a gente quer deixar de pé para os participantes a partir de janeiro do ano que vem. Então, a partir de janeiro do ano que vem vai estar funcionando os perfis individuais de investimento. A mesma pessoa pergunta ainda a adesão de servidores municipais e estaduais à FUNPRESP. Como garantir que não haja problemas como os que aconteceu em prefeituras, para não impactar na aposentadoria da FUNPRESP? Também boa pergunta. Existe um projeto de lei prevendo a possibilidade da FUNPRESP administrar a previdência complementar de estados e municípios. Hoje nós já temos mais de 15 entidades que administram estados e municípios previdência complementar, que é diferente desse risco que ele levantou aqui, né? Da prefeitura não pagar. Então, no nosso caso, nós não vamos aceitar qualquer estado e município, vai ser uma análise criteriosa, e isso vai ser muito bem separado. A gente propôs no projeto de lei que haja independência patrimonial, ou seja, um plano não se comunica com o outro, não há o risco do juiz dar uma sentença retirando dinheiro da conta individual de um plano em favor de um estado ou município que não está pagando. Se o estado e o município não pagar, nós vamos retirar ele da FUNPRESP. O estado e o município, para entrar aqui, vai ter que dar uma garantia entre 3 e 10 milhões para cobrir eventual inadimplência. Os fundos de invalidez e morte são totalmente segregados. A princípio, não vai ter fundo de invalidez e morte em estado e município. Existe também a obrigatoriedade de um CNPJ, ou seja, o projeto de lei, se ele for aprovado, ainda é um projeto de lei, ele vai resguardar a gestão e o plano dos participantes. Então, o David e os demais participantes podem ficar tranquilos que nós tivemos a preocupação de fazer um projeto que proteja a previdência do servidor público federal e que evite essa situação que o David levantou aqui de uma eventual inadimplência por parte desses entes
lembrando que a gente não vai pegar todos os entes, né? Nosso objetivo é ser seletivo e realmente trazer para a administração aquilo que possa contribuir para a escala e para a boa gestão da FUNPRESP. Certo. O Marco, ele está perguntando, voltando a par, né, a parcela adicional de risco, ele pergunta se tem algum percentual do valor pago a esse seguro que é revertido ao fundo individual. Não, Marcos. A par é um seguro. Então, na verdade, você está comprando uma proteção. Então, se você invalidar ou morrer, isso, com certeza, o valor que você contratou, ele vai alimentar a sua conta individual. Para você, enquanto inválido, ou para o seu beneficiário, no caso de pensão. A Fabiana, ela está voltando um pouco na migração, ela está perguntando sobre o prazo do dia 29. Ela fala em adesão, mas na verdade o prazo é para migração, né? Tem até, Ricardo, vamos tocar nesse assunto? Tem umas perguntas aqui que as pessoas perguntam sobre a adesão à FUNPRESP se acaba no dia 29 também, né? Então já vamos entrar nesse assunto, tá. Aproveitar a pergunta da Fabiana e entrar nesse assunto. Então, o prazo para migração é que está marcado para o dia 29 de março. Prazo para adesão à FUNPRESP não tem prazo, pode ser a qualquer momento, pode ser amanhã, pode ser depois do dia 29, pode ser daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, não tem prazo, até porque é facultativo. Se vai ser prorrogável o prazo de 29, na verdade nós já estamos no terceiro prazo. Teve um primeiro prazo em 2014, o ano passado, e esse é o terceiro prazo. Então pode ser que aconteça, só que lembrando que se isso acontecer, as condições mudam, né? Porque nós estamos no meio de uma reforma que, se aprovada, vai ter efeito sobre o cálculo do benefício especial. Então, hoje eu diria que não está no horizonte estender esse prazo, até precisaria de uma nova lei que reabrisse o prazo. Então, o prazo final hoje dado é dia 29 de março para a migração. Para a FUNPRESP, pode ser a qualquer prazo a adesão. A Cleo, ela está enviando mais uma pergunta sobre reforma da Previdência. De acordo com a proposta apresentada, haverá mudança na alíquota de contribuição para quem migrou para o RPC. Isso é uma pergunta, né? Ela quer saber se há uma mudança na alíquota de contribuição para quem vai para o RPC. E as alíquotas serão regulamentadas por lei, então se daqui a alguns anos as alíquotas subirem para o regime geral, é possível que haja um reflexo no aumento das alíquotas da FUNPRESP? Não. Lembrando que as alíquotas da FUNPRESP, elas são definidas, por isso que o plano chama contribuição definida, ela não vai aumentar. As alíquotas estão aumentando no plano lá do regime próprio dos servidores, porque lá o plano é de benefício definido. Se o benefício é definido, a alíquota é indefinida. Por isso que ela está aumentando, porque existe déficit, não está conseguindo honrar as aposentadorias. No nosso caso, não existe o benefício definido, mas a contribuição não vai aumentar. Da agora até 35 anos, no caso da Cleo, vai ser os mesmos 8,5. Pode ser 7, né? Pode ser 7,5, 7,5, 8 e 8,5. São 3 opções e ela existe um reajuste nessas alíquotas? Não. Ela pergunta se tem alguma situação em que essa alíquota seja Não. ajustada. Exatamente o que a legislação prevê é que a contribuição está definida. Então você não altera, nem diminui, nem aumenta aquela alíquota de contribuição. Certo. O Jorge está perguntando se ele migrar pode optar pela adesão depois. Pode. Ou se ele migrar agora, ele perde. É aquela pergunta que eu fiz, né? Que é a dúvida de muita gente. Não, Jorge, você pode migrar agora, aderir depois. O ideal é que você migre e faça adesão logo, porque senão você vai perder a contribuição paritária. Mas o prazo de adesão à FUNPRESP, ele não se exaure agora, não. E ele pergunta também sobre a contribuição paritária. O governo irá contribuir com alguma parte? Até quanto? Até 8,5. Até 8,5. Ele, inclusive, pode contribuir com 10, 11, mas o governo só vai até 8,5. E o Jorge está perguntando se ele ficar doente e afastado do trabalho, ele recebe alguma coisa da FUNPRESP? E o que acontece em caso de morte com o saldo que está na FUNPRESP? Então vamos por partes. Se ele for afastado do trabalho, a obrigação de continuar pagando o salário dele é do órgão dele, não é da FUNPRESP. FUNPRESP é uma fundação de aposentadorias e pensões. Afastamentos temporários não são cobertos pela FUNPRESP, são cobertos lá no âmbito da 812, inclusive sem teto, pelo órgão público dele.
Se ele morrer e deixar um saldo, vai para o herdeiro. Se ele tiver beneficiário, isso transforma em benefício. Se ele não tiver beneficiário, aí o juiz vai determinar para quem vai aquele saldo de conta. Nós, inclusive, já pagamos saldo de conta aqui para herdeiros dos nossos participantes. O Jorge perguntou ainda se sair do serviço público pode levar o saldo da FUNPRESP para alguma outra instituição. Pode, ele vai levar 100%, que é o que a gente chama aqui de portabilidade. Então, ele pode optar em levar 100% da contribuição dele e do órgão público que foi feito aqui. Nós, inclusive, já pagamos várias portabilidades. Já está funcionando esse expediente. O Zias, ele pergunta sobre as vantagens de aderir. A gente falou isso no início, mas vamos voltar um pouco nesse assunto. Quais são as vantagens de aderir à FUNPRESP? E ele pergunta ainda o que acontece com o tempo de contribuição dele entre 2003 e 2019, no caso dele. Então, no caso dele, esse tempo, começando pela última pergunta, vai converter no benefício especial. Então, como ele contribuiu 2003 a 2019, ele tem 16 anos. Esses 16 anos vai converter exatamente no benefício especial. E a vantagem de aderir à FUNPRESP, quer dizer, significa migrar e aderir à FUNPRESP, é que ele vai ter uma conta individual, ele vai saber quanto que ele está pagando, ele sabe quanto está rendendo, quanto está custando. Então, ele pode projetar todo o esforço de contribuição dele, lembrando que ele vai estar num plano que não vai ter déficit. Não vai se cobrar mais dele contribuição, que é um pouco as perguntas que a gente respondeu. Não tem aumento de contribuição. Na verdade, a contribuição está dada até a aposentadoria dele, e a aposentadoria dele vai depender do quê? Do rendimento e do esforço de contribuição dele. A gente recebeu uma pergunta também pelo YouTube do Eduardo. Existe uma idade ou tempo de contribuição que represente um limite que torne a migração inviável? Não, é caso a caso, aquilo que eu falei, cada situação do servidor deve ser considerada. É lógico que ele, no caso do regime capitalizado, ele precisa ter no mínimo 10 anos para ter o benefício da capitalização, que é juros sobre juros. Então, eu diria que ele precisa enxergar qual que é a perspectiva de continuar trabalhando. Quem está perto de se aposentar, faltam 3 anos, talvez não valesse a pena, aí torna inviável realmente a migração. Mas quem tem mais de 10 anos, ainda por contribuir no regime próprio, talvez valesse a pena estudar essa possibilidade de migrar. Depende do caso, né? Sim. Tem outra pergunta aqui da Fabiana. Ela está participando bastante com a gente. Ela fala que ingressou em 2012 e para os que ingressaram em 2012, antes de 2013, é recomendável migrar e aderir? Ou tem casos que não se recomendam isso? Muitos amigos, ela conta que tem muitos amigos na mesma situação. É mais ou menos o que a gente... De 2012 para cá, eu diria que talvez valesse a pena, porque ela tem 7 anos de serviço público, ela deve ter uma idade mais nova, então ainda vai ter um grande horizonte de contribuição. Eu diria que para a Fabiana que ela pudesse estudar a possibilidade de migrar, porque para ela vale a pena. O Rogério pergunta de novo sobre invalidez. No caso de uma invalidez temporária após a migração, ele continua recebendo o salário integral ou fica limitado ao teto? Ele continua recebendo o salário sem teto pelo patrocinador. Está lá disciplinada a Lei 8.112, que essa cobertura da invalidez temporária não é da FUNPRESP. FUNPRESP é só aposentadoria tempo de contribuição, e invalidez permanente, e pensões, no caso da temporária, é coberto pelo órgão dele. A Eva Caroline é professora desde 2009 e quer saber se aderindo ao plano, aos planos administrados pela FUNPRESP e vier a óbito, por exemplo, aos 50 anos, o filho recebe a pensão ou alguma coisa equivalente? Recebe. Se ela for participante da FUNPRESP, o filho dela vai receber o benefício do regime próprio, pelas regras do regime próprio, e vai complementar aqui na FUNPRESP. E aí, independente da idade, independente do saldo que se tiver na conta. A Renata, ela é servidora da Controladoria Geral da União e ela fez 3 perguntas. Vou tentar resumir aqui.
Se fizer a adesão à FUNPRESP, há a possibilidade de se aposentar com proventos proporcionais sem o cumprimento da idade mínima requerida com a nova reforma, né? E haveria a possibilidade de solicitar exoneração antes do cumprimento da idade mínima e continuar contribuindo com a FUNPRESP até a aposentadoria? Então, a primeira pergunta, se ela pode aposentar com proventos proporcionais. Com a nova regra, poderia. Sem a nova regra, não pode, né? Porque tem o limite da idade do tempo de contribuição. Então, lá no regime próprio, se passar a reforma da Previdência, ela vai poder aposentar proporcional. O valor é menor, mas ela pode. E se ela se exonerar, ela pode continuar assim na FUNPRESP. É o que a gente chama aqui do Instituto do Autopatrocínio. Ela sai do serviço público, mas continua pagando, é nossa participante, continua pagando normalmente a parte dela que o patrocinador pagava. Então, ela continua participante e quando ela reunir as condições para se aposentar, por idade, tempo de contribuição, ela vai se aposentar na FUNPRESP e receber o benefício dela. É o autopatrocinado. Autopatrocinado. A outra pergunta da Renata é se ela optar por fazer a portabilidade dos valores da FUNPRESP para outra entidade aberta, quais os requisitos e carências que possam ter? Então, a portabilidade de saída, né, que a gente chama, é permitida para quem é participante. Se for para outra entidade de natureza pública, de servidor público, é 0 de carência. Se for para uma outra entidade de previdência fechada, é de 1 ano. E se for uma entidade aberta, como ela está perguntando, é de 3 anos a carência. O Marcelo, ele é advogado da União e ele pergunta se é verdade que a cada 100 que o participante paga, apenas R$ 71,00 vão para o fundo. E se é verdade que vai pagar 27,5% de imposto de renda. Então, nenhuma das duas é verdade. Primeiro, de cada 100 que ele paga, lembrando que ele paga para uma conta individual e uma conta coletiva. Na conta individual é tudo que é dele, ele vai identificar no extrato dele. A conta coletiva ele está comprando um seguro de invalidez, morte e longevidade. Então, na conta individual, que eu acho que é a pergunta dele, hoje vai R$ 75,00 de cada 100, e com a redução da taxa de carregamento vai chegar a quase R$ 80,00. Lembrando que ele está comprando, na diferença aqui dos R$ 25,00, um seguro, né, de invalidez, morte e sobrevivência. E na questão do imposto de renda, lembrando que aqui ele está falando 27,5% quando ele se aposenta. Se ele entrar e optar pelo regime regressivo, eu vou entrar e vou ficar mais de 30 anos na FUNPRESP. Então, a gente recomenda que ele opte pelo regime regressivo de tributação. Nesse caso, a alíquota sai de 27,5% para 10%. E também é bastante benéfico em termos de valor que ele vai receber na aposentadoria. Outra pergunta que chegou aqui pelo Facebook, da Luana. Ao fazer a migração de regime, o valor do benefício especial é concedido ao servidor e a partir desse momento passa a ser corrigido pelo índice previsto na legislação, ou trata-se apenas de mera expectativa de direito que poderá ter sua forma de cálculo revista posteriormente? Qual o entendimento de hoje relacionado à FUNPRESP, um dos pilares de análise para migração e adesão à FUNPRESP? Então, Luana, a sua pergunta é bastante pertinente. Nós fizemos um parecer aqui o ano passado, que vai na linha de confirmar que é um direito adquirido, que você recebe quando reunir as condições para se aposentar. Então, significa o quê? Se você optar hoje, você exerceu essa opção, e essa regra do cálculo não vai mudar até se você se aposentar. O que vai mudar daqui até lá é a correção. Então vai ter uma correção do valor até lá. Então isso está assegurado. É como se fosse uma transação que você está fazendo diante das regras atuais, né? Então você está transacionando esse direito. Então a partir do momento que você exerce, opta, assina, você passa a ter esse direito. Então se você decidiu migrar, você tem direito ao benefício especial. E o valor é calculado com as regras de hoje. Se mudar daqui para lá, você já exerceu o seu direito. Então não se altera o valor que você optou. Só vai ter a correção daqui até lá. Então eu recomendaria ela, tá no nosso site lá, tem um campo lá que a gente criou, uma área lá sobre migração, que tem o parecer do nosso gerente jurídico, foi confirmado pela consultoria jurídica do Ministério, inclusive pela própria AGU, esse entendimento. Então,
isso está bem consolidado, que na verdade é o fundamento jurídico do benefício especial. Inclusive essa área está disponível, né, como você falou, no site, uma página só sobre migração, tem muitos documentos, muitas matérias, muita informação tem lá, quem quiser dar uma conferida. O Rogério, ele tem 49 anos e 30 de contribuição. No caso dele, vale a pena fazer a migração? Então, também uma pergunta que vale muito, né? 49 anos, 30 de imigração, ele deve ter um benefício especial bem elevado, né? Que já tem 30 anos. Consequentemente, ele deve ter entrado antes de 98, da emenda 20. Ele estaria perto de se aposentar, mas se passar a reforma da Previdência, ele vai ter que se aposentar, vai ter que contribuir ainda por mais 16 anos. Eu acho que nesse caso, para ele, talvez sugeriria que estudasse com carinho a possibilidade de migrar, porque ele ainda teria 16 anos de acumulação no regime complementar e ele pudesse usufruir dos benefícios da capitalização, além de ter um benefício especial elevado. Outra pergunta aqui pelo Facebook da Inádia ou Nádia, não entendi direito o nome. Peço desculpas a ela. Como será feita a gestão em termos de segregação de atividades entre a gestão da FUNPRESP, do Executivo, em relação aos demais, que porventura venham a surgir, como de estados e municípios, e se haverá uma estrutura separada ou será compartilhada, principalmente quanto à gestão da carteira? Foi o que a gente falou um pouco antes, né? Só para reforçar que o fundo de pensão ele depende da escala, né? Então não adianta nada você ter uma entidade pequena, que os custos vão ser muito elevados, por isso todo o esforço que a FUNPRESP fez nos primeiros 5 anos de ter muitos participantes, porque isso barateia o funcionamento da FUNPRESP. Lembrando que a FUNPRESP é uma entidade sem finalidade lucrativa, mas não é filantrópica, ela precisa receber algum recurso, um orçamento para funcionar. Mas todo o rendimento vai para a conta individual do participante. E nessa hipótese que ela pergunta, se vier a se administrar na FUNPRESP, Estado e município, a segregação é toda, a administração vai ser toda segregada. O recurso do Estado e município não se mistura com o recurso do servidor federal, o que dá mais proteção e mais blindagem contra interferência, contra decisões judiciais. Então, queria tranquilizar aí ao nosso participante que essa hipótese está totalmente afastada de se misturar o recurso do Estado, do município e da União, aqui dentro da FUNPRESP. Vamos voltar lá nas perguntas do Marcelo Conceição. Ele pergunta se é verdade que o governo está dobrando a contribuição e que isso é só para atrair mais a migração, uma vez que a qualquer momento pode parar de fazer o aporte. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Marcelo. A migração, aquilo que eu falei, ela não depende a adesão à FUNPRESP não depende da migração. Então não existe esse casuísmo de dobrar a contribuição, até porque isso está previsto no artigo 202 da Constituição. Nós temos planos aí com mais de 40 anos que já fazem isso. Isso não tem nada a ver com a migração, são coisas totalmente independentes. Até porque nós temos gente que entrou depois de 2013, que nem está migrando de regime e já tem há 6 anos a contrapartida. Vamos aproveitar o gancho e entrar um pouco nas questões da reforma da Previdência. Não são muitas, não. O Marcos Aurélio, ele fala que atualmente os participantes pagam 11% sobre o teto para o órgão de origem e 7,5%, 8,5% para a FUNPRESP. Comenta-se que com a reforma os 11% destinados ao órgão passará a ser sobre a remuneração toda. É isso mesmo? Não, porque na verdade se ele paga 11% sobre o teto, com a reforma vai se aumentar o percentual, mas continua sendo só sobre o teto. Então não é que está mudando a base de incidência, não. Se ele já contribui sobre o teto, vai continuar incidindo sobre o teto. O que vai acontecer é que essa alíquota de 11 ela deve ter um aumento, mas eu acho que deve ir para 11,7, 11,8, mas é só sobre o teto. O Marco perguntou pelo Facebook, para quem tem acesso ao CIGEP, tanto a migração ao RPC quanto a adesão à FUNPRESP, pode ser feito inteiramente por lá? Preciso enviar algum documento físico ao meu RH ou à FUNPRESP?
Então, migração é sempre lá no órgão público, não é na FUNPRESP, até porque os recursos não transitam do órgão público para a FUNPRESP. Então ele vai ter que fazer tudo lá no CIGEP, ele vai entrar lá, vai simular e vai fazer a migração lá. Eu recomendo que ele imprima aquele documento, até porque ele exerceu aquele direito, e ele pode fazer a adesão inclusive lá. Agora, se ele migrar lá, ele pode, se ele não quiser fazer a adesão lá, ele pode fazer a adesão aqui pela FUNPRESP. Nós, inclusive, fazemos adesão hoje digital. Ele pode entrar no nosso site, ele pode fazer a adesão digital aqui também. Mas a migração não tem nada a ver com a FUNPRESP, é sempre lá no CIGEP, que tem lá a folha de pagamento dele, tem outras opções que ele pode fazer por lá. Mais uma dúvida sobre a reforma, né? Da Márcia. Como será feito o cálculo da aposentadoria para aqueles que entraram entre 2003 e 2013 com a nova reforma? Sobre 100%, ela pergunta? Não, vai ser proporcional. Então vai ter que começa com uma exigência de 25 anos de contribuição e uma exigência de mínimo de 56, no caso dela, mulher, 56 anos. E aí a cada ano contribuído aumenta 2 pontos percentuais até o limite de 40 anos. Então o cálculo é sempre proporcional, é uma regra de transição que está constituída lá na proposta da reforma da Previdência. Certo. E a Daniele pergunta uma pergunta básica que muita gente faz, a gente já falou sobre isso em algum momento hoje, mas vamos falar para quem começou a assistir agora, o que muda com a nova Previdência. Qual a diferença entre as duas e o que ela pode refletir na FUNPRESP? Tá, então, a reforma, ela trata dos atuais servidores e dos novos servidores. Se eu entendi a pergunta da Daniela, ela está perguntando dos novos servidores. Os novos servidores parece ser um modelo diferente do que a gente tem hoje. O nosso modelo é um modelo complementar. Então, os servidores vão ter até o teto, complementado pela FUNPRESP. Os novos, eles já poderão entrar totalmente no regime capitalizado, diferente do atual. Mas isso vai precisar de regulamentação por lei complementar, que não vai ser agora. Então existe uma diferença, um recorte entre os atuais servidores e os novos servidores. Certo. Agora umas dúvidas sobre benefício especial. A Liliane Miller, ela é servidora do INSS desde 2006 e ela quer saber sobre o direito ao benefício especial. Quem fizer a mudança de regime e adesão só as pessoas que fizerem a migração é que têm direito a esse benefício? Isso, só quem exercer o direito da migração terá direito ao benefício especial. E juridicamente, isso não seria errado? Tem algum meio? Ela está perguntando. Não, tem uma previsão da Constituição, que é o parágrafo 16 do artigo 40, que abre essa possibilidade como uma opção, né, que ela pode ou não exercer, de poder migrar. Então, há segurança jurídica, sim, nessa alternativa para os servidores. A Liliane pergunta ainda, presidente, se a migração não é uma desvalorização do servidor público. Eu acho que é o contrário. Eu acho que está se reconhecendo que o servidor público pagou a mais e a proposta aqui é devolver o que foi pago a mais. Então, eu acho que, pelo contrário, é uma valorização do tempo, do valor que ele pagou a mais, que está sendo reconhecido. É importante lembrar que em alguns estados não existe o benefício especial, que é zero. Então, aqui é o contrário, aqui está se reconhecendo o valor que foi pago a mais e está se devolvendo. A próxima pergunta da Liliane ela quer saber se migrando e aderindo à FUNPRESP, ela deixa de ser estatutária e passa a compor, né, o regime CLT. E ela pergunta ainda se com a migração as pessoas têm direito a férias, 13º, licença, afastamentos. Então, migrar não significa que ela deixou de ser estatutária, não. Ela continua sendo estatutária, só que com outras regras de aposentadoria. Ela não perde estabilidade, ela não perde o 13º, ela não perde as férias, a licença, não. As regras lá do regime próprio continuam valendo. Então ela é estatutária, tem estabilidade e tem todos os direitos que os servidores têm.
ela não é seletista, ela continua sendo estatutária. Migrar é só migrar o regime de previdência, não é migrar as condições do direito administrativo do servidor, não. É só o direito àquela previdência. Mais perguntas que chegaram aqui pelo Facebook. Uma da Luana. Caso o participante e seu cônjuge faleçam e os filhos não tenham mais idade para receber a pensão, qual o destino do valor? É considerado como herança? É considerado como herança. Vai para o formal de partilha, o juiz dá a sentença e ele vai dizer para quem vai ser destinado aquele saldo acumulado aqui. Ou seja, o recurso é privado, é patrimônio pessoal do participante e da sua família. Então ele não vai perder isso jamais. Nós, inclusive, já pagamos a partir de uma formal de partilha, que é uma sentença do juiz, determinando a pagar um saldo de conta aqui, por exemplo, de um participante que morreu, não tinha beneficiário, para a mãe dele. Tivemos que pagar. Então, é assim que funciona o regime capitalizado, o regime privado, organizado aqui na FUNPRESP. Certo. A Denise perguntou uma coisa que já apareceu no início, mas vamos repetir para quem perdeu essa pergunta. Quem já é participante ativo alternativo e migrar, necessita cumprir a carência para invalidez? Não. Se ela já tem os 12 meses como ativo alternativo, migrando, automaticamente ela é enquadrada ativo normal e ela já cumpriu a carência. Então ela não vai ter que cumprir novamente a carência, não. Ela já está atendida aquele requisito da carência. Voltando aqui às perguntas que recebemos por e-mail, a Nádia, ela é servidora do executivo, mas já teve cargo no judiciário por algum tempo, 6 anos. Ela quer saber se ela gostaria que o tempo de contribuição no judiciário incrementasse o benefício especial, já que ela pretende fazer a migração. E ela quer saber se deve fazer essa averbação até a mesma data da migração ou se pode migrar e depois averbar o tempo do judiciário. Ela pode fazer depois. A averbação pode ser feita a qualquer momento. Então a Nádia não vai perder o tempo que ela teve lá no judiciário, vai ser reconhecido, desde que não haja interrupção, né? Ela saiu imediatamente do judiciário, veio para o executivo. Esse tempo que ela contribuiu lá, ela não vai perder, vai poder computar para o cálculo do benefício especial. E ela pode fazer depois essa averbação, precisa ser agora. Tá. Também sobre benefício especial, a Denise França está perguntando se ele é repassado integralmente para a pensionista, vitaliciamente. Sim, o benefício especial, é lógico que ela vai ter que observar as regras lá da pensão do regime próprio, né? Se for um tempo... se for temporário, né? Então, por exemplo, lá a exigência da pensão é que o beneficiário, para ele ser vitalício, como a Denise está perguntando, o beneficiário tenha mais de 44 anos. Se for menos de 44 anos, tem aquela escadinha, né? 21, depende da idade do beneficiário. Então, se for mais de 44 anos do beneficiário, o benefício especial também passa a ser vitalício. Se não, vai observar o tempo exigido que vai ser pago para o beneficiário em função do regime próprio. A Renata, ela é servidora do Ministério da Agricultura e pergunta sobre... Lembrando que a data de migração é que é 29 de março, a data limite de migração. A adesão ela pode fazer a qualquer momento. E se ela migrar e aderir, ela vai entrar como ativo normal e vai ter a contrapartida. Tá? Não existe a possibilidade, não sei se esse é o objetivo, dela migrar e ficar como alternativa. Ainda não existe. Hoje o regulamento diz que se ela está limitada ao teto, ela tem direito à contrapartida. E ela, ao migrar e aderir à FUNPRESP, ela passa a ter essa contrapartida como ativo normal. Certo. Vamos encerrar aqui, Ricardo. Eu queria que, antes da gente encerrar, a gente recapitulasse, né, o que é a migração, quem pode realizar a migração, só para a gente deixar o recado aí para o servidor e depois a gente encerra. Tá bom. Então, a migração então é a possibilidade dos servidores que entraram no Serviço Público Federal até fevereiro de 2013 exercer a condição de receber o benefício especial, que aquele tempo é maior e o valor é maior que ele contribuiu até agora.
Isso vai ser devolvido na forma de um benefício especial lá na data da aposentadoria. Então, esse grupo de servidores públicos federais, que entraram até fevereiro de 2013, eles têm direito a optar. Hoje nós já temos perto de 16 mil servidores que migraram. E ao migrar, ele pode aderir ou não à FUNPRESP, que aí ele passa a ter um plano de previdência complementar. Então esse prazo vai até o dia 29 de março, para quem quer exercer. Nós estamos sendo fortemente demandados pelos servidores, sobretudo a partir da reforma, né, que exige mais idade para se aposentar, mais tempo de contribuição e mais alíquota de contribuição, aumentando a contribuição. Então os servidores passaram a examinar essa possibilidade de migração até o dia 29. A FUNPRESP está preparada para atender, a FUNPRESP não orienta ninguém a migrar, não sugere ninguém para migrar, não incentiva ninguém a migrar, mas ajuda o servidor, orienta o servidor, disponibiliza informação. Você falou, nós temos lá um local no nosso site que é um repositório de informação com simuladores, com pareceres jurídicos, né, com o que significa a legislação. O servidor pode procurar a FUNPRESP, seja em Brasília ou em outros locais do Brasil. Nós temos representantes que podem ajudar, exatamente para poder auxiliar os servidores nessa escolha que é importante para a vida dele, profissional e pessoal. E só mais para a gente encerrar mesmo agora, o que a FUNPRESP tem a oferecer para o servidor que optar pela migração e adesão à FUNPRESP? Então, primeira coisa é que ele vai ter uma conta individual, em que ele comanda, ele governa, ele acompanha, e nessa conta vai estar todas as contribuições dele, porque hoje no regime próprio ele não tem uma conta individual, é uma conta coletiva que ele não sabe o que está sendo feito com o recurso. Aqui não, ele sabe quanto está custando, quanto está rendendo, que direito ele tem. Então esse é o primeiro e mais importante objetivo. Ele tem uma conta individual, ele tem a dedução fiscal, tem um incentivo tributário, ele pode hoje pegar empréstimo com essa conta individual dele, né? E a gente vai criar um perfil de investimento em que se ele quiser ter um perfil de investimento diferenciado, ele vai poder exercer. No futuro nós queremos ter financiamento imobiliário também lastreado nessa conta de aposentadoria. Então o regime complementar vai trazer para ele uma série de vantagens em que ele vai poder acompanhar a sua previdência ao longo da sua vida. E no futuro, se ele quiser, eu quero sair da FUNPRESP, quero portar, o recurso é dele. Então aquilo dá uma flexibilidade, uma liberdade para formar a sua previdência durante a sua trajetória profissional. Tá bom. Muito obrigada, presidente, mais uma vez pela sua participação. E então é isso, pessoal. O Pergunte ao Presidente chegou ao fim, mas a FUNPRESP está nas redes sociais, no site, no 0800 disponível para tirar todas as dúvidas que os participantes, que os servidores públicos tiverem. E nós estamos também fazendo atendimentos presenciais na sede da FUNPRESP aqui em Brasília. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente pelas redes sociais para marcar. E eu queria deixar um aviso também que o diretor-presidente, o Ricardo Pena, vai estar na TV Sindifisco no dia 26, ao vivo, e a gente vai retransmitir pelo nosso Facebook também, então esclarecendo mais dúvidas sobre migração. Então vai estar tanto na TV Sindifisco ao vivo quanto no nosso Facebook para quem quiser assistir. E também as perguntas que não foram respondidas hoje a gente vai responder posteriormente, né? A gente vai tentar esclarecer ao máximo, e a gente fica muito feliz em ajudar. Até o próximo programa.